Meus irmãos, boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você que está aí nesse sábado maravilhoso, quem sabe no seu trabalho, no seu lar, no seu descanso, ou fazendo aí uma leitura, examinando a Escritura Sagrada também, um momento com Deus. Eu quero compartilhar com você que ouve ou vai ouvir mais uma mensagem direto do trono da graça para a sua vida. Livro de Salmos. Eu tenho toda a convicção que essa palavra ela vai entrar profundamente no seu coração. Vai fazer você refletir da maneira que o Senhor, Ele tem me revelado, vai revelando a sua poderosa palavra. Eu quero transmiti-la, quero compartilhar com você essa palavra de Deus. Salmos 92, apenas alguns versículos, algo muito forte que Deus coloca no meu coração. Eu quero que você vá guardando essas palavras já aí no seu coração. Enraizados. É isso mesmo. Enraizados. Deus, Ele coloca algo no meu coração, porque sem raízes profundas não há fruto. E se houver fruto, não é do tipo que dura. Está na Bíblia. Tá? Nós temos que ser enraizados. 2020 ficou para trás. Nós temos tantas metas, tantos projetos para 2021. O primeiro mês de 2021 já ficou para trás. Nós estamos no segundo mês de 2021 e nós temos metas, vestibulares para ser prestados, nós temos concursos, tá? Que nós queremos prestar, nós temos a troca de carro, nós temos reforma de casa, nós apresentamos tantas coisas, compartilhamos com a família, ou até mesmo com alguns irmãos. Outros querem emagrecer, mudar os seus hábitos, a sua alimentação, mas primordial, nós não podemos esquecer que 2021, mesmo que nós temos metas, nós temos algo a conquistar, nós precisamos entender que 2021 é o ano de nós aprofundarmos raízes, de sermos enraizados na presença de Deus. Eu quero compartilhar com você, porque sem raízes profundas não há fruto, e se houver fruto, não é do tipo que dura. Nós precisamos ser enraizados. Você que já almejou, você que não atentou para isso ainda, por que muitas pessoas eles ficam para trás? Porque muitos esfriam na fé, na sua caminhada, porque não aprofundaram raízes. E Salmos 92, o verso 7 e alguns versos eu quero compartilhar com você neste momento. O verso 7 vai dizer: brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Semelhantemente, a erva como trigo. Nós sabemos que no tempo da cega vai vir o dono
da plantação e vai colher este trigo e vai levá-lo para si. E a erva plantada, significando ímpio, ela vai florescer, mas ela vai ser destruída para sempre, vai ser lançada no forno para sempre. Quando nós olhamos o salmista está dizendo que os homens interessados unicamente nas sensações da vida física pertencem apenas à ordem natural desta terra. Mas os que estão aprofundando raízes, estão plantados no átrio do Senhor, espiritualmente, vai ter uma nova direção da sua vida. Aí ele continua aqui, ele vem trazendo o que será com os ímpios. Aí no verso 12, ele continua: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. O justo florescerá como a palmeira. Árvore é esta que lá no Oriente ela não olha para as tempestades, para aquilo que está à sua volta, no seu exterior, porque as suas raízes são profundas. Chega a alcançar uma árvore dessa aproximadamente 40 metros de altura. Imagine uma rajada de vento no deserto. Nós sabemos que a temperatura ela muda após as 16 horas. A sensação é outra no deserto. E esta árvore aqui, as suas raízes são profundas e ela resiste qualquer situação climática. Ela não se parte, ela continua a produzir frutos, plantada em meio à morte e o deserto. Ela cresce, aprofunda raízes, não teme a situação climática que está ao seu redor, produz as tâmaras. Aproximadamente, anualmente, cada árvore, ela chega a produzir 140 a 145 quilos deste fruto. A árvore é esta que tem um grande significado. O salmista ele vai detalhar e vai trazer uma revelação para nós. E nós precisamos entender aquilo que o Senhor ele tem para a minha vida e para a sua vida através da revelação profética da sua palavra. Quando ele diz que o justo florescerá como a palmeira. A árvore é esta, amados, que a sua sombra no deserto, ela abriga o viajante cansado. O seu fruto revigora a força do viajante exausto no deserto. E ela indica ainda as proximidades aonde tem água, porque as suas raízes descem em procura de fonte interiores de águas. Então ela não cede à situação climática. Então a comparação do salmista, dizendo que os ímpios são como as ervas, serão até florescerão, mas depois secarão e serão lançados no forno, não existirão mais. Mas o justo
ele florescerá como a palmeira, ele dará frutos, aparecerá o cheiro das suas flores, apresentando a novidade dos frutos, porque aqui tem raízes profundas. E quando nós olhamos para esse texto, para estes salmos, o salmista ele está trazendo algo diretamente do trono da graça para a minha vida e para a sua vida. Qual o tamanho, a profundidade das nossas raízes na presença de Deus? Qual a profundidade? Até que ponto nós estamos enraizados na presença de Deus? E ele vai seguir aqui, ele vai trazer a orientação: crescerá. O justo florescerá como a palmeira, crescerá. Vai ter um crescimento, como o cedro no Líbano. Não é da maneira que muitos chegam a pensar, a interpretar. Vai crescer grandemente. Há uma diferença desta árvore para a palmeira, para a primeira que nós analisamos aqui neste momento. Este cedro aqui, trazendo cientificamente os seus 3 primeiros anos da sua existência, ele cresce externamente apenas 5 centímetros. E durante esses 3 anos, ele cresce as suas raízes, aproximadamente entre 1 metro e 1,5 metro de profundidade. E trazendo para o reino espiritual, outras árvores, no mesmo dia que estão ali plantadas, germinadas, nascendo ali, elas crescem desenfreadamente, enquanto aquele cedro está pequenino. Talvez elas olham para ali, para aquela situação e diz: não vai vingar, não tem fortificação. Mas ao contrário, quando esta árvore está preocupada, a sua projeção ela é crescer, aprofundando raízes, não externamente. Você está analisando, você está conseguindo compreender aí a diferença do cristão que vive a sua vida de apresentação. Muitos que querem louvares em igrejas cheias, grandes, muitos que não querem galgar degraus, eclesiasticamente falando, que já querem, não querem passar pelo ser ali, pelo corpo de obreiros, ao diaconato, ao presbitério, porque há um regimento interno extraído da palavra de Deus, da sua liderança. Muitos não querem ensaiar no ministério de louvores, muitos fazem apresentação, não cresce espiritualmente, não aprofunda raízes. Cresce como aquelas outras árvores que estão ali ao lado, na frente do cedro do Líbano. Aparência. E qualquer situação climática, qualquer vento, qualquer clima vem tirar a sua existência, porque ela não tem fundamento, ela não tem base. Mas esse cedro aqui, ele não depende de nenhuma estação climática consegue desfalecê-lo, porque ele tem raízes profundas. Ele desce numa direção de aprofundar raízes, em busca de água para a sua existência. Enquanto a cevada, enquanto o milho,
enquanto o trigo, a colheita é incerta para o agricultor do Oriente. Embaixo do cedro do Líbano, o limão, a laranja, a uva cresce nos seus troncos, à sombra do cedro do Líbano, trazendo uma colheita certa. Ele não depende de situação climática. Quantos que infelizmente estão distantes da presença do Senhor, porque qualquer tipo de situação eu não gostei, eu não vou ficar, não me cumprimentou, provação demais, não está enraizados. A nossa preocupação em 2021 que seja aprofundar raízes. Quando nós olhamos para a bandeira libanesa, o símbolo é o cedro do Líbano, que significa determinação, que significa eternidade, porque eles conhecem bem a origem desta árvore, a resistência que ela tem. É por isso que eles têm como símbolo esta árvore da bandeira da sua nação. Aí o salmista ele continua aqui: crescerá como cedro no Líbano. No verso 13 ele diz: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Os que estão plantados na casa do Senhor. Ele está dizendo os que são plantados na casa de Deus, os cristãos que estão na casa de Deus, eles recebem a proteção como uma árvore, o seu solo preparado com muito humus para ela. Ele diz que os que são plantados na casa do Senhor é de costume no Oriente os senhores cultivar esse tipo de árvores no átrio. Ali tinham cuidado com essa árvore. Ali havia a poda certa, o derramar da água, do refrigério sobre essas águas. Você reparou aqui que no verso 13 diz: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Lá existe calor, lá existe sol escaldante, mas o Senhor da árvore, Ele cuida desta árvore. E ela florescerá, ela vai aparecer o cheiro, a essência do Senhor. Como nós. Essa árvore representa nós, representando o cheiro do Senhor, o cuidado que o Senhor tem em situações difíceis. Darão frutos os que são plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios. Quando nós estamos plantados na casa do Senhor, nós recebemos através da palavra do Espírito Santo de Deus, como a árvore, ela recebe em sua raiz a seiva que percorre todo o seu interior, trazendo os nutrientes necessários para o seu crescimento. E os que são plantados no Senhor, no átrio do Senhor, são guardados pelo Senhor. Os que são plantados na casa do Senhor, através da palavra e do Espírito Santo de Deus, tem a fortificação, dão frutos em situações ao contrárias, adversas. Os que são plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus.
nós somos plantados nos átrios do Senhor, enraizados como a palmeira, como o cedro, como árvores plantadas na casa do Senhor, um cuidado especial, que assim como a seiva que traz os nutrientes para a árvore, desde a raiz, percorrendo ela ao todo, nós temos a presença de Deus e florescemos na casa do Altíssimo. No versículo 14, nós começamos a entender este propósito de Deus. O propósito de Deus. O salmista, ele começa, quando ele chega no verso 14, ele começa a revelar por que nós temos que sermos enraizados, por que nós temos que aprofundar raízes, por que nós temos que ser diferente como os ímpios, comparado à erva do campo, que chega até a florescer uma estatura, uma formosura enganosa de aparência, mas é igual o ímpio sem a presença de Deus. Tem outro destino, mas nós, plantados, enraizados na presença de Deus, nós começamos a entender aquilo que o Senhor revela ao coração do salmista, e aquilo que ele vai escrever aqui para nós. No verso 14 ele diz: na velhice. Você consegue entender isso? Na velhice ainda darão frutos. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos, terá virtude, força e florescentes. Tem o cheiro, a essência do Senhor. É você, meu amado, minha amada. Somos nós, como nós edificamos, aprofundamos raízes, quando nós estamos enraizados, quando nós somos plantados no ato do Senhor, o nosso desejo, o nosso crescimento a cada dia, aproveitando que o Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou para uma nova vida. Ele tem cuidado de nós. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Entenda isso. Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos. Como não lembrar do último dos apóstolos, apóstolo João, que aproximadamente entre 90 e 95 anos de idade, ele ainda produzia prejuízo para Satanás. Diferentemente de muitas pessoas, infelizmente dentro da casa do Senhor, que não tem raízes profundas, uma aparência enganosa, levado por qualquer vento, produzem, infelizmente, prejuízo para a casa de Deus, para irmãos que praticam contendas, dissensões, irmãos que não têm raízes profundas, que produzem prejuízo contra a igreja do Senhor. Mas eu louvo a Deus que ainda há cristãos enraizados, aprofundando raízes, que carrega consigo no seu coração
um passar, um deixar de 2020, um início de 2021, com tantos projetos particulares, mas existencial, espiritualmente, no profundo da sua alma, o interesse e uma busca acelerada a cada dia mais em aprofundar raízes e dar frutos continuamente. Pessoas que olham para a palavra do Senhor, neste verso 14, na velhice ainda darão frutos. Apóstolo João ainda produzia prejuízo para Satanás. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Tanto é que o imperador Domiciano, enviado do diabo, leva ele para ser exilado na ilha de Patmos. Acabou a sua história. Vai trabalhar, vai ser devorado pelas feras do campo. Mas os céus está aberto na vida do último apóstolo. É como se fosse hoje. Pega uma caneta e um papel, porque eu sei que você está enraizado. Você aprofundou raízes, João. Você foi plantado nos átrios do Senhor e floresceu, deu frutos, teve um cuidado especial contigo. Entenda isso. E ele escreve o livro das revelações e as epístolas. Aí no verso 15, para nós encerrarmos e adorarmos o nome do Senhor em uma oração intercessória. Eu intercedo daqui e você vai interceder daí onde você está. Mesmo que seja em trabalho, mas em espírito. Porque eu sei aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. E aquilo que é desligado na terra é desligado no céu. No verso 15, nós começamos a sugar, a entender o propósito do salmista, revelador da palavra de Deus para os nossos corações. Tem um propósito, tudo isso daqui, a vida eterna, frutos, e glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina. Porque no verso 15 ele diz, para anunciarem que o Senhor é reto. Para anunciar que o Senhor, Ele é reto, Ele cuida daqueles que são seus. Ele abate toda a iniquidade contra o povo escolhido dele. Mesmo que esteja na idade avançada, aleluia, Deus, Ele continua cuidando dos seus. Deus continua cuidando de você, meu irmão, minha irmã. Você pode exaltar e glorificar o nome do Eterno. Aí ele continua, Ele é a rocha minha, Ele é a minha base, o meu alicerce, o meu sustento, e nele não há injustiça. É Ele que cuida de nós, sabe daqueles que cometem iniquidade contra nós. Tudo isso, o aprofundar raízes, o gerar frutos na presença do Eterno. Eu quero despedir de você neste momento. Quero deixar aqui um grande abraço para essa grande família que está em nosso coração, Valquíria Borim,
o Edeval. Um grande abraço para vocês, também para Ana Paula, agora é moradora agora novamente da Ilha Solteira, cidade maravilhosíssima, para o Roberval, e daí para a princesa também, essa filha linda que Deus colocou aí nesse jardim, nesta casa abençoada. Um grande abraço para todas as suas famílias, tá? Para a casa de vocês, para os nossos irmãos que sempre está conosco, ouvindo e compartilhando a palavra de Deus. Vale lembrar, você que pode, a intenção dessa mensagem do Evangelho Sem Barreira, de cada dia uma mensagem revelada do trono da graça para a rede social. A intenção ela não é e nunca foi de trazer glória, tá? Mas sim exaltar e glorificar o nome do Senhor. Essa palavra que está sendo ministrada a cada dia, que Deus coloca no meu coração, pessoas de vários estados, eles têm entrado em contato, eles têm curtido, eles têm compartilhado, tá? Daqui uns dias nós estaremos entrando aqui em uma live com missionários que saíram aqui da região de Ribeirão Preto, da cidade de Batatais, que estão no Nordeste brasileiro, fazendo a obra de Deus, que deixaram tudo o seu trabalho, deixaram os seus projetos ali, e estão fazendo a obra de Deus. Se eu não me engano, acho que em maio ou em junho, ou em uma coisa assim, vai ter uma caravana especialmente indo para no ônibus. Vão ficar, se não me engano, acho que uns 15 dias no Nordeste brasileiro, pregoando a palavra de Deus. Eu vou estar trazendo mais detalhe também. Nós estaremos aí trazendo, eu e o missionário Marco Aurélio, trazendo aqui logo uma live contando um pouco da missão no Nordeste brasileiro, tá? Das dificuldades encontradas, mas da superação de Deus. Como Paulo estava preso escrevendo cartas direcionadas às igrejas, aos Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Sem mais, tá? Eu quero orar com você e por você. Você apresenta a minha vida, o meu ministério, e eu apresento você aí também, Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor, na qual o Senhor deu o privilégio, Senhor, de estarmos junto com a nossa família, com o trabalho, ligado ao trono da graça, Senhor, com o desejo de ouvir, de falar do amor do Senhor, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que 2021, Pai, é o ano de aprofundar raízes. Sofremos muitas percas, Senhor, as nações, mas o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas, Senhor. Todavia seja feita a vontade do Senhor. Mas nós queremos, Senhor, estarmos aqui a cada dia mais na Tua gloriosa presença, Senhor, para Te servir, aprofundarmos raízes, Senhor, sermos enraizados, Senhor, para que os frutos, Senhor, não sejam como de muitos, infelizmente, que até apareceram os frutos, mas foram frutos temporâneos, passageiros, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, renova o meu caminhar, o caminhar de cada irmão, visita em cada cidade, em cada lar, em cada estado, Senhor, que ouviu esta mensagem nesta tarde. Eu peço a Ti, Senhor, intercedo por cada irmão e determino a grande vitória, Senhor, a paz, Senhor, o renovo do Senhor. Te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus em nome de Jesus. E logo mais nós estaremos aí com mais uma mensagem diretamente do trono da graça. Um grande abraço do pastor
Marcos Dimas.